Olá, irmãos. Vamos ler vamos ler Mateus 26 e 27, que é a descrição de Jesus, da prisão de Jesus e da morte, que é um episódio tremendo, angustiante. Mas é importante que o saibamos porque revela a natureza do ser humano, essencialmente a natureza do ser humano, e a escolha que fazemos e as escolhas que tomamos. Então, no final, faço um comentário. Mas primeiro vamos ler a palavra, depois então comento. E aconteceu que, quando Jesus terminou estes discursos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa e que o Filho da Humanidade será entregue para ser crucificado. Então se reuniram os sumos sacerdotes e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram que prenderiam Jesus pelo dolo e o matariam. Mas disseram: não durante a festa, para que não aconteça um motim entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, de perfume caríssimo, e derramou-o em cima da cabeça dele, enquanto ele estava à mesa. Vendo isto, os discípulos indignaram-se, dizendo: para que este desperdício? Pois este frasco podia ser vendido e o dinheiro podia ser dado aos mendigos. Porém, Jesus, percebendo-se, disse-lhes: por que dais aborrecimentos à mulher? Ela fez algo de belo em relação a mim. Pois os mendigos tendes sempre convosco, mas a mim não tendes sempre. Ao atirar este perfume sobre o meu corpo, esta mulher preparou-me para a sepultura. Amém vos digo, em qualquer parte onde seja anunciada esta boa nova, em todo o mundo, será falado o que ela fez em memória dela. Tendo então um dos 12, chamado Judas, ido encontrar-se com os sumos sacerdotes, disse: que quereis dar-me e eu vos trairei. Desculpem, não é disse-me, disse Judas a falar com os sumos sacerdotes. Disse: que quereis dar-me e eu vos trairei. Eles pesaram para ele 30 moedas prateadas. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia dos ázimos, aproximaram-se os discípulos de Jesus, dizendo: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele disse: ide até à cidade, à casa de fulano tal, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebra a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como lhes ordenou Jesus e prepararam a Páscoa. Ao entardecer, Jesus sentou-se à mesa com os 12. E estando eles a comer, disse: amém vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente aflitos, começaram a perguntar-lhe um por um: não sou eu, pois não, Senhor? Porém, ele respondendo disse: aquele que molhará comigo a mão na travessa, esse me trairá. O Filho da Humanidade segue tal como ficou escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho da Humanidade é traído. Melhor seria para ele se não tivesse nascido esse homem. Respondendo Judas, aquele que o estava a trair, disse: não sou eu, pois não, mestre? Jesus disse-lhe: tu o disseste. Pausa. Reparem
Reparem que ele disse, tal como as pessoas que nos enganam, negam sempre, não sou eu, pois não, eu não. Quando era claramente ele. Ele sabia que era ele. Mas, ou seja, quem nos engana, nós perguntamos e eles vão nos negar. Não, eu não estou nada a trair. Portanto, isto é o que o homem faz, é o que as pessoas fazem. Continuando. Estando eles a comer, Jesus, tomando o pão e proferindo a bênção, partiu. E dando aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei todos deste cálice, pois isto é o meu sangue da aliança, sangue derramado por muitos para a libertação dos pecados. Digo-vos, não bebo a partir de agora deste fruto da videira, até àquele dia em que o beber novo convosco no reino do meu Pai. E eles, tendo cantado os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então diz-lhes Jesus: Todos vós ficareis escandalizados comigo esta noite, pois ficou escrito: Ferirei o pastor e serão dispersas as ovelhas do rebanho. Mas depois da minha ressurreição, irei à vossa frente, rumo à Galileia. Pedro, respondendo, disse-lhe: Se todos vão ficar escandalizados contigo, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Amém te digo que esta noite, antes do galo cantar, 3 vezes me terás renegado. Diz-lhe Pedro: Mesmo que eu tenha de morrer contigo, não te renegarei. De igual modo, falaram todos os discípulos. Então, Jesus vai com eles até ao terreno chamado Getsemane e diz aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali rezar. E levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a afligir-se e a angustiar-se. Então, diz-lhes: Aflitíssima está a minha alma até à morte. Permanecei aqui e ficai acordados comigo. E afastando-se um pouco, caiu de rosto no chão, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que este cálice me passe ao lado, mas não como eu quero, mas como tu queres. E volta para os discípulos e encontra-os a dormir. E diz a Pedro: Com que então não tivestes força para ficar acordados 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito é querente, mas a carne é fraca. De novo, se afastando, pela 2ª vez orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice me passe ao lado, se eu não o beber, faça-se a tua vontade. E regressando de novo, encontrou-os a dormir, pois os olhos deles estavam pesados. E deixando-os de novo, ele se afastou e orou uma 3ª vez, dizendo mais uma vez a mesma coisa. Então, dirige-se para os discípulos e diz-lhes: Dormi daqui para a frente e descansai. Eis que se aproximou a hora, e o Filho da Humanidade está a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se o meu traidor. Pausa. Reparem que Jesus foi orar 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Na carne, orou à Trindade.
embora ele faça parte do Espírito Santo. Mas aqui o corpo dele ainda era homem, ainda era este corpo de pecado, ainda não tinha caído, ainda não tinha ressuscitado, ainda não estava sentado à direita do Pai. Portanto, orou ao Espírito dele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Genial. Continuando. E enquanto Jesus falava, eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma multidão numerosa, com espadas e paus, enviada pelos sumos sacerdotes e anciãos do povo. O traidor dera-lhes um sinal, dizendo: aquele que o beijar é ele, prendei-o. E dirigindo-se de imediato a Jesus, disse: saúde-te, mestre, e beijou-o. Jesus disse-lhe: companheiro, a que vieste? Então avançaram e deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. E eis que um dos que estava com Jesus desembainhou a sua espada e, ferindo o escravo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então lhe diz Jesus: põe de novo a tua espada no lugar dela. Todos os que tomarem uma espada, na espada morrerão. Ou pensas que não posso chamar o meu Pai, que me enviará já mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais isto tem de acontecer? Naquela hora, disse Jesus às multidões: como contra um ladrão viestes com espadas e paus para me prender? Todos os dias no templo me sentei a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto acontece para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Pausa. Reparem que no momento da grande aflição, para não serem presos também, fugiram. E Pedro estava ainda há poucas horas a dizer: contigo morrerei se for preciso. E os outros também. Portanto, vamos te seguir até à morte. É assim que o prenderam a Deus. Porque estavam à espera que ele fosse um conquistador e ali estava a ser preso o conquistador, não é? Eles o seguiriam até ao fim se ele fosse combater com eles. Como não foi, pronto, não foi o Messias que eles esperavam. Naquela altura, ainda estavam um pouco confusos. Apesar de terem caminhado com ele todo aquele tempo. E isto não é que... Não devemos fazer isto, não é em forma de crítica ao que eles fizeram, porque eu também, se estivesse lá, certamente faria a mesma coisa. No meio da coisa, fugiria, não é? Para não ser preso. E é a nossa reação fraca, humana, naturalmente, não é? Eles depois tiveram coragem, pregaram o Evangelho e morreram. Tomaram consciência, não é? Todos morreram, exceto João. Continuando. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e anciãos se tinham reunido. Pedro, porém, seguiu-o de longe até ao palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se no meio dos criados para ver o desfecho. Os sumos sacerdotes e todo o conselho procuravam um depoimento falso contra Jesus, para o condenarem à morte. Mas não encontraram, ainda que muitas falsas testemunhas se tivessem apresentado. Por fim, vieram duas que disseram: este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote, levantando, disse-lhe: nada respondes? Que coisa testemunham estes contra ti? Mas Jesus ficou em silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: intimo-te pelo Deus vivo, para que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Diz-lhe
Jesus: tu o disseste. Eu digo-vos, a partir de agora, vereis o Filho da Humanidade sentado à direita do poder e chegando sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, ouvistes agora a blasfémia. Que vos parece? Eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe na cara e esmurraram-no. Alguns deram-lhe bufetadas, dizendo: profetiza-nos lá quem é que te bateu. Pedro estava sentado lá fora no pátio. Pausa. Vou fazer uma pausa. Só vos quero esclarecer aqui uma coisa. Para os judeus, está na lei, quem se proclamar Deus é réu de morte. Jesus proclamou-se Deus. Logo, para eles era réu de morte. Porém, Jesus provou que era Deus. Aí é que está a diferença. Se um homem normal disser que é Deus, é réu de morte. Mas se Deus diz que é Deus, é Deus. Portanto, eles quiseram-no matar por ele se afirmar Deus. Agora, não podiam acusá-lo disto aos romanos. Não é? Os romanos não iam aceitar que fosse réu de morte por se proclamar Deus. Construíram-lhe se auto-intitulasse Deus, construíram-lhe um templo. Continuando. Pedro estava sentado lá fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos: não sei o que estás a dizer. Dirigindo-se ele para a porta, viu outra criada e diz aos que ali estão: este estava com Jesus, o Nazareno. E de novo, ele negou mediante juramento: não conheço o homem. Daí a pouco, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: é verdade que tu também és um deles, pois até o teu falar te denuncia. Então, ele começou a praguejar e a jurar que não conhece o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, quando dissera: antes de o galo cantar, 3 vezes me terás renegado. E saindo lá para fora, chorou amargamente. Ao romper do dia, reuniram-se todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo contra Jesus para o condenarem à morte. E, tendo-lhe atado as mãos, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Então, vendo Judas, seu traidor, que ele foi condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: errei ao trair sangue inocente. Porém, eles disseram: e o que isso tem a ver connosco? É contigo. E, atirando as moedas para dentro do templo, Judas saiu e enforcou-se. Porém, os sumos sacerdotes, pegando nas moedas, disseram: não é lícito atirar estas moedas para dentro do tesouro, visto que são o preço de sangue. Depois de deliberarem, compraram com as moedas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por esse motivo, aquele campo se chama até hoje Campo de Sangue. E foi então que se cumpriu o que fora dito através de Jeremias, o profeta, ao dizer: e tomaram as 30 moedas de prata, preço do avaliado, a quem avaliaram alguns dentre os filhos de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro
tal como me ordenou o Senhor. Jesus, por seu lado, encontrava-se de pé diante de Pilatos, o governador. E o governador interrogou-o, dizendo: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, diz-lhe Pilatos: Não ouves quantas coisas testemunham contra ti? E não lhe respondeu palavra alguma, a ponto de o governador se ter admirado imensamente. Por ocasião da festa, o governador costumava libertar para a multidão um prisioneiro que eles quisessem. Tinham na altura um prisioneiro notório chamado Barrabás. Estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Quem quereis que eu liberte para vós? Barrabás ou Jesus, o chamado Cristo? Pois ele sabia que o tinham entregado por inveja. Então, Pilatos, estando Pilatos sentado no banco judicial, a mulher dele mandou-lhe dizer: Nada tenhas a ver com esse homem justo. Muitas coisas sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem perecer Jesus. Tomando a palavra, o governador disse-lhes: Quem quereis dos dois que eu liberte para vós? E eles disseram: Barrabás. Diz-lhes Pilatos: O que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Disseram todos: Que seja crucificado. Pilatos disse: Que mal fez ele? Mas eles berravam ainda mais, gritando: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada consegue, mas que em vez disso está a acontecer um tumulto, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente deste sangue. Vós vereis. E respondendo, todo o povo disse: O sangue dele fica sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou para eles Barrabás e, mandando flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pausa. Reparem que eles disseram: o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e sobre os nossos filhos. O que é que aconteceu aos judeus? Jerusalém foi incendiada, destruída, mataram muita gente. Até hoje, ficaram dispersos pelos povos do mundo, pelos países do mundo, e sofreram o Holocausto às mãos dos nazis. O sangue deles cai sobre nós e os nossos filhos. E caiu. Continuando. Então, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E, despindo-o, envolveram-no num manto escarlate. E, entretecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça dele, assim como uma cana na mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, troçaram dele, dizendo: Salvé, Rei dos Judeus! E, cuspindo-lhe em cima, pegaram na cana e bateram-lhe na cabeça. E, depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram-lhe a roupa dele e levaram-no para o crucificarem. Com licença. Pausa. Preciso de beber aqui um pouco de água. Que o relato é longo. E tenho a garganta seca.
Obrigado. Desculpem lá. Fabulosa esta história. Incrível. Continuando. Ao saírem, portanto, levaram-no para o crucificarem. Ao saírem, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, e forçaram-no a levar a cruz de Jesus. E chegados ao lugar chamado Gólgota, o que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. E tendo ele provado, não quis beber. Depois de o terem crucificado, dividiram as roupas dele, lançando dados. E sentando-se, vigiaram-no ali. E colocaram por cima da cabeça dele a sua causa de condenação à morte, escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Escreveram, pausa, INRI. INRI, que é JN, Jesus Nazaré Rex Judeum. É o JNRI que aparece nos quadros. Rex Judeum. Rei dos Reis. Mas reparem, esta cena aqui, dividiram a túnica dele entre si, está descrita no Salmo 22, escrito pelo menos uns 600 anos antes, com o rei David. Continuando. Depois foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que ali passavam blasfemavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te se és filho de Deus e desce da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes, fazendo troça dele com os escribas e os anciãos, diziam: Salvou outros, mas a si mesmo não é capaz de salvar. É rei de Israel. Deixa agora da cruz e acreditaremos nele. Teve fé em Deus, que ele o resgate agora se o quer. Pois ele disse: Sou filho de Deus. De igual modo, os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. A partir da hora 6ª, sobreveio uma escuridão sobre a terra até à hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus gritou com voz grande, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto significa: meu Deus, por que me abandonaste? Pausa. Isto é referência ao Salmo 22. Jesus não está a negar a dizer que Deus, a queixar-se a Deus. Está a citar o Salmo para que as pessoas à sua volta, os judeus que conheciam as Escrituras, saibam ir, reconheçam o Salmo 22 lá escrito, a descrição da crucificação de Jesus, do Messias. Isto significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam de pé, ouvindo isto, disseram que ele está a chamar por Elias. E de imediato, correndo um deles e pegando numa esponja, encheu-a de vinagre e, colocando-a numa cana, deu-lhe de beber. Os restantes diziam: Deixa, vejamos se vem Elias para o salvar. Jesus, de novo, gritando com voz grande, deixou partir o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo, e a terra tremeu, e as rochas fenderam-se,
e os túmulos abriram-se, e muitos corpos de santos falecidos foram levantados. E saindo dos túmulos, após a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião e os que estavam com ele a vigiar Jesus, vendo o cisma e as coisas que tinham acontecido, sentiram muito medo, dizendo: este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando-o a partir de longe, elas que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, de nome José, que também fora um discípulo de Jesus. Este, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe o dessem. E levando o corpo, José envolveu-o num pano de linho lavado e de pô-lo num túmulo recente que mandou cavar na rocha. E tendo rolado uma pedra enorme contra a entrada do túmulo, foi-se embora. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do túmulo. No dia seguinte, que era o dia após a preparação, reuniram-se os sumos sacerdotes e os fariseus junto de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrámo-nos que aquele impostor disse, ainda vivo: após 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que se faça seguro o túmulo até ao 3º dia, para que lá indo os discípulos dele não o roubem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será a última impostura pior do que a primeira. Disse-lhes Pilatos: tendes guardas, ide e providenciai a segurança do túmulo, como sabeis. Eles foram e tornaram seguro o túmulo, selando a pedra com os guardas. Após o sábado, ao amanhecer do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que aconteceu um grande cisma, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, veio e rolou a pedra e sentou-se em cima dela. O aspecto dele era como um relâmpago e a veste dele era branca como a neve. Devido ao medo, os que guardavam o túmulo tremeram e ficaram como mortos. O anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou tal como afirmou. Vinde, vede o lugar onde jazia. E pondo-vos depressa a caminho, dizei aos discípulos dele que ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Eis que vos disse. E saindo elas depressa do túmulo, devido ao medo e à grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos dele. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: saúdo-vos. Avançando elas, seguraram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Então lhes disse Jesus: não temais, ide e anunciai aos meus irmãos que saiam em direção à Galileia e lá me verão. Enquanto elas seguiam a caminho, eis que alguns dos guardas, dirigindo-se à cidade, anunciaram aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E reunindo-se com os anciãos e com eles se aconselhando, deram suficiente dinheiro aos soldados, dizendo: afirmai
que os discípulos dele vieram de noite e roubaram enquanto dormíamos. E se isto for participado ao governador, nós o convenceremos e faremos com que vós permaneçais sem preocupação. Os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos. E este relato espalhou-se entre os judeus até hoje. Os 11 discípulos foram à Galileia, para a montanha onde Jesus lhes dera indicação para irem. E vendo-o, prostraram-se, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Indo, pois, tornai discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir todas as coisas que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à completude do tempo. Completude do tempo. E com isto acabamos o relato que vos queria fazer. E agora quero-vos comentar. O que impressiona nesta história, o que choca, é a crueldade, os requintes de malvadez. Não lhes bastou matar. Tiveram que torturar. Temos uma conspiração injusta, com a má intenção, não só contra Jesus, mas contra um povo, os judeus, e, por consequência, contra a humanidade. Porque a conspiração é para que não seja reconhecido o Messias dos judeus, o Salvador da humanidade. São actos calculados, friamente, planeados. Não há empatia alguma. Há apenas maldade refinada. Muito refinada. Pilatos perguntou: que mal fez ele? E eles gritaram, para silenciar a pergunta: à morte, à morte. Insistiram na morte. Os seus inimigos, reparem, Judas confessou que ele era inocente. Quis desfazer a coisa, tomar a questão nas mãos e desfazer. Mas confessou que é sangue inocente. Pilatos, o juiz dele, ali naquele caso, não lhe encontrou culpa nenhuma. Mas mesmo assim, os filhos de Satanás, os sacerdotes, os que planearam a morte dele, convenceram, levaram toda a gente a matá-lo, a gritar pela morte dele. Pronto, é uma história que revela o pior que há no homem. Denota, foca na traição, mostra que aqueles que nos amam, ou aqueles que nos são próximos, traem-nos. A pior traição que há, traição dos amigos. Os amigos traem-nos. Não são incondicionais. Não têm amor incondicional. Nem sequer os pais às vezes têm, quanto mais os amigos. Uns terão, outros não. Esta história coloca-nos perguntas fundamentais. O que é que levou Judas, um amigo, um companheiro, a trair Jesus? Ou seja, o que é que leva um amigo nosso a trair-nos? E a resposta está no episódio em que a mulher está a ungir com o perfume caríssimo, um perfume o preço daquele perfume que foi calculado no ordenado de um ano de um trabalhador. Um
Trabalhou, podemos trazer isto para os nossos dias. Digamos que 10 mil euros. Um perfume de 10 mil euros. Porquê que isto, a resposta está aqui porque, ou seja, Judas, que foi aqui neste Evangelho não está, mas foi Judas que fez esse comentário, é um homem do mundo, está centrado nas coisas do mundo, não está centrado nas coisas de Deus. E Jesus diz, deixa, porque ela está-me a preparar para a morte. Eles também ainda não sabiam que ele ia morrer. Ele estava a falar sempre nisso, que ia ser crucificado, mas eles não acreditavam, recusavam-se a acreditar. E também está no episódio em que ele se arrepende, porque ele vai tentar resolver as coisas, desfazer, não é? Volta lá, entrega o dinheiro para desfazer o mal que fez, não é? Ele está centrado nas políticas do mundo, nas coisas do mundo, não é? E isto o que torna é um homem do mundo, é amizade com o mundo, é inimizade com Deus, diz São Paulo, e é mesmo. Portanto, nós não podemos estar centrados na amizade com o mundo, nas coisas do mundo, se queremos a salvação. Senão seremos inimigos de Deus, tal como se viu aqui Judas claramente como inimigo de Deus, não é? Um homem centrado na política, um homem centrado no dinheiro, e não se pode adorar a Deus e ao dinheiro. Temos também, por contraste à história, à traição de Judas, a traição de Pedro. A diferença. E é por isso que a traição de Judas é uma coisa do mundo, porque é ele a tentar resolver, ele não procurou Deus. Enquanto que Pedro, a traição de Pedro leva a um arrependimento profundo. E Pedro o que fez foi, procurou o perdão de Deus e obteve-o. Judas provavelmente também o obteria se procurasse a Deus, mas não, como é um homem do mundo, tentou resolver as coisas por ele próprio, tentou tomar o assunto nas suas mãos. Isto ensina-nos que quando temos um assunto para resolver, antes de tudo devemos de procurar a Deus, pedir a ajuda de Deus, e depois é que nos dispomos para resolver esse assunto. Não devemos de tentar resolver as coisas nas nossas mãos, senão seremos homens do mundo, portanto, e teremos a amizade com o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O arrependimento de Pedro leva a procurar a Deus e à cura, porque Deus perdoa e cura. Temos também a questão do simbolismo. A vida rege-se por símbolos. O dinheiro que Judas entregou, deixou de ser dinheiro. Deixou de ser apenas dinheiro. Passou a ser simbólico. Tal como os sacerdotes disseram, é preço de sangue. E até o campo que eles compraram com aquele dinheiro tornou-se maldito. Campo de sangue. Portanto, a vida, que é um símbolo mau, mas Deus fala-nos por símbolos e convém prestarmos atenção ao significado dos símbolos. As pessoas também são símbolos, tornam-se símbolos. Não vejamos o mundo apenas com os olhos de quem vê caras e pronto, quem vê caras não vê corações, portanto, apenas o que está à nossa frente. Não, as coisas são símbolos, as pessoas são símbolos. Vivemos num mundo simbólico e Deus fala connosco por símbolos que têm significado e importa perceber. Tudo tem uma dimensão simbólica que comunica. E temos na conversa de Jesus com os sacerdotes e com o Pilatos, acima de tudo o diálogo com Pilatos, que aqui não está descrito em grande pormenor, mas noutros evangelhos estão, temos a contradição do mundo, o discurso do mundo, em oposição ao discurso de Deus. Primeiro, os religiosos mundanos, não é? Preocupados com o dinheiro e com o poder, que não veem para além dos ganhos, recusam-se a acreditar em Jesus. Eles são as pessoas que mais deviam de saber acerca de quem é o Messias.
E eles não conseguiram ver. Não conseguem porque não são filhos de Deus. Estão centrados, lá está, são amigos do mundo. Querem as honras, as honrarias e a riqueza, porque eles eram ricos. E temos o maior diálogo, um dos diálogos mais profundos da Bíblia, que é o diálogo com Pilatos, em que Pilatos faz a pergunta retórica, noutro Evangelho, não é neste de Mateus, não é? Em que Pilatos pergunta, perante a verdade encarnada, Jesus é a verdade encarnada, em carne e osso, a verdade. E Pilatos pergunta, o que é a verdade? Quem está a perguntar o que é a verdade, está a dizer, a verdade não existe. Ora, isto é uma afirmação, uma pergunta que se autoderrota, que se nega, porque quem diz a verdade não existe, está a dizer uma verdade absoluta, está a dizer um absoluto. Quem diz o absoluto, não há absolutos, está a dizer um absoluto. Logo, há absolutos. É um diálogo fabuloso. O que é a verdade? E Jesus é fabuloso pelo absurdo, pela cegueira que o mundo tem perante Deus. Recusa-se a ver Deus. Deus ali à sua frente, ele a perguntar o que é a verdade. E é-nos colocada também a questão do que é que nós escolhemos. A vida ou a morte? Porque Pilatos deu a escolher. Quem é que querem que eu vos liberte? Quem é que vocês escolhem? Jesus Barrabás, o assassino, ou Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o autor da vida? E a multidão escolheu a morte. Reparem, Jesus Barrabás é um assassino, símbolo da morte. Quem segue Barrabás está a escolher a morte. Eles escolheram seguir Barrabás. Quem segue Jesus está a escolher a vida, o autor da vida. E reparem noutra coisa, a multidão escolheu a morte. Ou seja, se nós formos seguir a opinião da maioria, caminhamos para a morte. Temos as vacinas, por exemplo. As vacinas não é as vacinas todas. Estas últimas que nós sabemos, não é? Estas daquela que toda a gente teve que tomar, não é? Há poucos anos todos fomos obrigados, eu não tomei, mas quem tenha tomado, obrigado a tomar. E portanto, quem segue a maioria escolhe a morte. E quem escolher seguir a Jesus vai estar sozinho. Vamos estar contra tudo e contra todos. Vamos estar isolados. Mas teremos a vida. Não é? Essa é a diferença. Para além deste tema, ainda temos a questão a pergunta a salvação. Como é que podemos obter a salvação e quando? E a resposta é, portanto, esta pergunta é-nos dada no episódio da cruz, quando ele é crucificado perante os dois ladrões. Aqui também não está descrito totalmente, mas um dos ladrões critica o outro. Então tu estás a ser crucificado com Deus e mesmo assim não temos a Deus. Este homem que está aqui não fez nada. Nós roubámos e matámos. Ele não fez nada. Como é que te atreves a zombar dele? E vira-se para Jesus e diz, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde, dá-lhe a resposta magnífica. Ainda esta tarde estarás comigo no reino dos céus. Fantástico. Isto é maravilhoso. Porquê? Porque o que é que o ladrão estava pregado na cruz? Não fez ou não podia fazer nada. Estava preso, não podia fazer nada. Qual foi o único acto dele? Foi uma escolha. Arrependeu-se. Escolheu acreditar em Jesus.
Ou seja, isto responde o que é que nós temos que fazer para obtermos a salvação. Acreditarmos em Jesus. É só isto. É fabuloso. Até quando é que podemos obter a salvação? Até ao último momento. Ele estava nas últimas horas da sua vida, arrependeu-se e foi salvo. É fantástico. E responde também a outra questão é, será que só neste episódio não, esta história mostra-nos uma dimensão espiritual, mostra-nos que existe outra dimensão para lá desta, que não somos só carne e osso, que somos espírito. Responde-nos à pergunta, será que só existimos isto e que a seguir morremos? Não. Existe uma dimensão espiritual e temos vida depois da morte. Responde a esta pergunta fundamental, de onde vimos, de Deus, e para onde vamos, para a vida eterna. E onde é que nós vemos isso? Vemos na intervenção direta de Satanás em Judas. Satanás, entrou em Judas. Também não está descrito neste Evangelho, mas está noutro. Possui Judas. Portanto, é um espírito, é o espírito mais maligno que há, que o guia e que guiava toda aquela multidão. Portanto, não foi só Judas, não foi só Judas permite, porque Judas é um homem terreno, não é? Que procura, quer o dinheiro e poder também. Portanto, tem as condições permite que Satanás o tente fortemente. Os discípulos, naquele episódio de adormecerem enquanto Jesus rezava, estavam a ser atacados mas não foram possuídos, esses, mas foram atacados e caiu-lhes um sono leve. Satanás fez-lhes pesar o sono e eles adormeceram, não aguentaram. Temos a intervenção dos anjos, portanto, temos a intervenção dos anjos de Deus, não é? E a intervenção de Deus que rasga o véu do templo, simbólico de uma nova, de que Deus saiu do templo, já não está ali, e que há acesso agora dos gentios, dos não-judeus, a Deus. Deus agora vai habitar o templo do homem, que é o corpo humano. Não é um templo de pedra. Deixou de ser. Temos a intervenção dos anjos, que afastou o túmulo, abriu a pedra, rolou a pedra do túmulo de Jesus, que há quem calcule que fossem preciso 10 homens para rolarem aquela pedra. Portanto, um anjo rolou aquela pedra, fez os terremotos que abriram os túmulos e a ressurreição de toda aquela gente. Não é que ressuscitaram para a vida eterna, regressaram a esta vida, depois voltaram a morrer, enquanto que a ressurreição de Jesus é para a vida eterna. Mas com a morte de Jesus saíram aquelas pessoas, regressaram à vida e foram visitar os seus parentes na cidade. E o dia que se escureceu por intervenção divina, não é? Ficou escuro a meio do dia. E também a morte de Jesus, porque da crucificação ou da crucifixão uma pessoa morre em alguns dias, leva para aí de 3 a 6 dias a morrer. E Jesus morreu em 3 horas. Portanto, não foi uma morte normal da crucifixão. Morreu de desgosto do coração. Por isso é que quando lhe espetaram para verificar se ele estava morto, saiu água. Rompeu-se o pericárdio e saiu água. Para além disso, temos o cumprimento aí de várias profecias e do Salmo 22. E eu também acho que é o Salmo 19, não sei. Se não é o 19, é outro. Portanto, temos cumprimento de várias coisas da palavra de Deus, o cumprimento das Escrituras e a intervenção divina. Foi uma morte única, tal como o seu nascimento, e como vimos, por se tratar de quem se trata, por ser Jesus, a história não acabou na morte dele. Ele regressou, ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, e foi o princípio de uma nova criação.
Com isto termino, meus amigos e irmãos. A paz de Cristo fique convosco. Shalom. Deus vos acompanhe para a semana toda. Até para a semana.